O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 72 horas para que o governo de São Paulo se manifeste em ação que questiona o novo edital para a contratação de 12 mil câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado. Detalhe importante que a gente vai lembrar: as polícias paulistas na gestão de Tarcísio de Freitas chegaram ao patamar mais letal para o período em 4 anos. Junta as duas informações, né? Vamos ouvir mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira. Vamos lá. Daiane, Tarcísio de Freitas acha que tá tudo certo com a polícia dele, né? E não precisa de fiscalização nenhuma, é isso? Exatamente isso. O Tarcísio de Freitas, aquele mesmo ali do bolsonarismo que moderado, né? Não é assim que chamam? Uhum. Então, né? Para a gente entender o imbróglio das câmeras na roupa da Polícia Militar. Já existem várias questões sobre as câmeras da roupa da Polícia Militar, inclusive identificar em países que implementaram a câmera na Polícia Militar, né, nesse policiamento de rua, houve uma redução de reclamações, queixas e de violência policial. Porque quando você. Não é que você precisa ser fiscalizado de trabalho, mas quando você tem o seu trabalho ali filmado, você tende a seguir todos os protocolos aceitáveis para a execução da sua função. E a gente sempre fala sobre a lógica da polícia militar, né? O policial, o agente que está ali na rua, muitas vezes, ele tem determinadas condutas e cobranças que depois fica muito difícil de você comprovar que aconteceu da forma que foi descrita ali no registro dentro da delegacia. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque já são dezenas, milhares de vidas que a gente acompanha, a gente vê, em que quando alguém tenta filmar uma operação policial, uma ação policial, essas pessoas elas são agredidas, têm as câmeras retiradas, e tem todo um processo ali para tentar invalidar, né, aquela ação. Inclusive, a gente da imprensa, né, acontece com a gente da imprensa também, quando quer filmar alguma coisa, existe, não, você não tem o direito de filmar aqui, não pode, não é desta forma. Então, até com a gente acontece dessa forma, quando a gente precisa fazer algum Ameaça, registro. coação, existe. Exatamente, ameaça coação. E algumas pessoas têm até os próprios aparelhos retirados das mãos, né? E levados para a delegacia, depois, tem um processo ali de eles acatam a autoridade, porque, né, eles são autoridade. Então, essa filmagem é um aparato legal, inclusive, de proteção contra os próprios policiais. Por que eu falo isso, né? Se houver, por exemplo, alguma denúncia que não seja denúncia caluniosa, alguém que queira, né, infringir alguma questão dizendo assim, não, foi de tal forma que não tenha acontecido, essa câmera então é uma proteção do próprio Estado. Mas só que é esse um problema, né? O Tarcísio de Freitas, agradando ali a linha bolsonarista, agradando os militares, ele sempre se posicionou contra, ele sempre teve algumas questões sobre o fardamento, né, a Câmara no fardamento da Polícia Militar, e de forma mais recente, a gente teve aí uma relação dele muito afetuosa com Barroso, em que o Barroso, por exemplo, negou pedidos do Ministério Público inicialmente, dizendo assim, não, mas o Tarcísio disse que os policiais vão usar câmeras sim, eles vão filmar o tempo todo, a indicação é filmar o tempo todo, isso quando foi informado, inclusive, que os policiais eles poderiam ativar e desativar a câmera quando quisessem. Né? Então, Barroso acredita no pensamento do Tarcísio de Freitas, mas uma nova ação, né, que é um tema do Ministério Público de São Paulo e da Procuradoria Geral da República traz uma outra vertente do Barroso, que é o seguinte, né? Foi feito um pedido de revisão de um edital que foi apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Defensoria Pública de São Paulo e algumas entidades, em que, por exemplo, né, existia uma redução no prazo de armazenamento das novas câmeras que estariam sendo compradas pelo governo de São Paulo, em relação à anterior. Também era necessário que houvesse apertar um botão, né, fazer uma gravação, e que essas gravações também fossem feitas de forma antigamente ininterruptas. E agora essas gravações poderiam ser acionadas e desacionadas pelo gestor. Olha só que legal, né? O policial vai dizer assim, vou fazer tal abordagem, vou ligar a câmera e faz a abordagem, desliga a câmera posteriormente à abordagem. A pessoa
eu não vou nem Confia, continuar. confia, vai. Não, eles vão filmar tudo que precisa, pode confiar. Eu não vou continuar, não, porque daqui a pouco a gente vai precisar do Bruno nesse corte, então é melhor não, né? Mas é isso. E aí o Barroso ele resolveu pedir esclarecimentos para o Tarcísio de Freitas, porque porque essa compra desses equipamentos desta forma que seriam feitas, né? Então, e outra coisa é que existe uma política pública que prioriza, né, a alocação das câmaras policiais para unidades policiais que estão realizando operações, que é preciso que os policiais que estão em operação, sobretudo nas ruas, utilizem as câmeras corporais, e é isso que é exigido, né? É importante que, pelo menos ali em uma viatura, tenham 2, né, agentes, em 4, que estejam ali botando a câmera para a gente conseguir ter acesso ao que está acontecendo. E aí é essa complicação. O Barroso deu 72 horas, a partir de hoje, foi o prazo dado para que o Tarcísio de Freitas esclareça, eu falo Tarcísio, mas o governo esclareça essa decisão que, sim, passa pelo cabeça ali da gestão, né? Vamos assistir o vídeo, Ana? Vamos lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou hoje que o governo de São Paulo se manifeste em 72 horas a respeito do novo edital de compra de câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado. O despacho foi feito no âmbito de uma petição movida pela Defensoria Pública e instituições ligadas aos direitos humanos, que solicitaram ao STF a revisão do edital. Entre outros questionamentos, o texto critica a compra de equipamentos que precisam ser acionados manualmente e que possuem um tempo de armazenamento de imagens reduzido. Barroso solicitou que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de São Paulo esclareçam o edital, informando se está de acordo com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ontem, o Ministério da Justiça publicou uma portaria regulamentando o uso de câmeras pelas forças de segurança, recomendando gravação ininterrupta, mas permitindo que os estados escolham a forma de gravação. Essas diretrizes são obrigatórias apenas se o Fundo Nacional de Segurança Pública financiar os equipamentos. O presidente do STF, relator do pedido de revisão, já decidiu a favor da Defensoria Pública e de instituições de direitos humanos em outros casos sobre câmeras corporais. Em março, Barroso pediu explicações ao Estado de São Paulo sobre a implementação obrigatória desse equipamento na Polícia Militar. Gente, não tem justificativa nenhuma, né, para não ter a câmera. Não tem. Não. E só um detalhe, né, o Ministério Público, as entidades, eles temem que haja uma precarização do programa, né, de que haja um desmonte, literalmente, desse programa. Ah, tudo bem, vocês querem câmeras, vocês não vão me deixar em paz enquanto vocês não tiverem as câmeras? Toma aí câmeras, então. E aí, um dado, né, que a gente tem é que atualmente tem 10.125 câmeras em operações no Estado. Elas foram compradas por alguns contratos anteriores, e as gravações são divididas em 2 categorias, né, que são as de rotina e as intencionais. Né? Rotina é o dia a dia da polícia, intencionais são as operações específicas. Todas essas câmeras seriam substituídas por esses novos editais, esse novo edital aí que foi feito pelo programa de São Paulo, né, do Tarcísio de Freitas. E ainda 2.000 novas câmeras seriam compradas, ou seja, o governo pretende comprar 12.125 novas câmeras, sendo que poderia, inclusive, continuar utilizando o seu poderio anterior que eles querem e comprar novas câmeras. Né, Zé? Eles querem modernizar absolutamente tudo, mas modernizar para uma câmera que o agente liga e desliga na hora em que quer. Que isso, coisa. Né? Que coisa. Difícil, né? Como diz o chat aqui, mas assim atrapalha o extermínio de pobres e pretos. Não pode. Entende? E aí a gente tem uma outra questão, né? O Barroso pediu esse esclarecimento, vamos continuar acompanhando. Segunda-feira, certamente, a gente já deve ter uma novidade sobre isso, mas a gente tem um problema seríssimo quanto à linha do bolsonarismo, ainda que seja tido um bolsonarismo moderado, que eu não sei bem exatamente o que é isso, né? Mas é um bolsonarismo, possivelmente aquele bolsonarismo que não reclama na frente dos jornalistas de forma xingando, né? Um bolsonarismo de uma outra linha, pode ser só a forma de falar mesmo. Mas a gente tem também a Câmara dos Deputados que aprovou
Porque a suspensão de um trecho, né, de um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação de posse e colecionismo de armas em clubes de tiro. E aí, nesse projeto, por exemplo, proibia, olha só o que Lula queria. Lula queria uma coisa muito absurda. O que Lula queria? Proibir que existissem clubes de tiro a uma distância inferior a 1.000 quilômetros de escolas públicas e privadas. 1.000 quilômetros, desculpa, 1.000 quilômetros não, 1 quilômetro, desculpem. 1.000 quilômetros é muito, né? Não é 1.000 quilômetros, desculpa, Podia gente. ser 1.000 quilômetros, podia ser 1.000 quilômetros. Poderia ser 1.000 quilômetros, poderia realmente, deveria, né? Mas não. Lula só quer proibir 1 quilômetro de clubes de tiros entre escolas e públicas e privadas. E esse trecho foi derrubado. Então, a Câmara aprova que tenha clube de tiros praticamente na mesma rua em que escolas públicas e privadas. E aí eu penso, né, qual é o problema disso e qual é essa relação com a decisão ali do Tarcísio, né? A gente vive em uma sociedade extremamente violenta, a gente não pode negar que os números de violência no Brasil são números relacionados, são números, inclusive, que assustam com números de guerra. Vivemos em uma guerra civil e é inquestionável pelos números em que vivemos. E aí a gente vai ter, por exemplo, agora, né, a possibilidade de ter clubes de tiro na mesma rua de escolas. E aí a gente tem nos Estados Unidos, que é um case, né, de sucesso, entre aspas, quando eu falo de sucesso é justamente num sentido de ironia, que são pessoas, né, CACs ali, que têm acesso a armamento e que um dia essa pessoa, né, tem algum desequilíbrio ali, surta literalmente, sai atirando, entra numa escola qualquer e vai atirar nas pessoas, né? Então, existe todo um risco, fora que as crianças e adolescentes não precisam conviver com aquele armamento ali no seu dia a dia, ver pessoas entrando, saindo, e o barulho, né, por mais que exista um processo acústico, essas crianças e adolescentes não precisam ter esse contato. E aí vai sempre aparecer alguém para dizer assim, mas nas favelas acontece isso. E está errado. E eu espero que as pessoas compreendam que está errado conviver com essas violências diárias, que isso não é saudável e que isso, a gente tem um problema seríssimo em várias questões de uma psique e da formação de uma criança ou adolescente, quando ela convive com tais violências, né? É assustador, inclusive, a gente normalizar esse tipo de situação que acontece em comunidades, em locais violentos, né? Então, essa bancada da bala ali é uma bancada que acha absolutamente normal que se tenha tanto o clube de tiro na região ali como escolas, porque a formação depende da tal segurança, e que os policiais eles não tenham câmeras nas suas fardas, porque o quê? O policial é um agente da lei, ele nunca vai descumprir a lei. Totalmente errado pensar, e aí, como dados que a gente tem sobre a letalidade que aumentou nos últimos 4 anos do governo de Tarcísio, mas, por exemplo, eu vivo num estado onde a polícia é a mais letal do Brasil, que é a Bahia, e a gente pode dizer que é absolutamente assustador como se valida as ações policiais, independente de quem seja, de como seja, mas a polícia ela só sai atirando e só chega atirando em determinadas comunidades, em que a sua maioria é preta, pobre, em determinadas festas em que a maioria é preta, pobre, LGBTQIA+, sabe? Então, tem pontos específicos, não é em qualquer lugar que a polícia chega atirando, porque ela não vai chegar atirando em nenhuma Alphaville por aí. E é esse o ponto. Se o policial é o agente da lei, que sempre cumpre a lei, sempre faz tudo direitinho, qual é o problema em deixar a câmera corporal filmando? O que é que se quer esconder? Né? O policial, no seu trabalho, é um agente do Estado, trabalha para o povo, para a população, e tem obrigação de responder pelos seus atos enquanto policial. A população tem o direito de fiscalizar, a população tem o direito de filmar uma ação policial, ao contrário do que muitas vezes eles tentam emplacar através de truculência, de violência, de ameaça.
né? Quanta gente que não é ameaçada porque está filmando uma ação policial. Então, eles impedem as pessoas de filmarem, não querem usar as câmeras, desligam as câmeras quando bem interessa, e daí vem dizer que não, mas eu faço tudo direitinho. De novo, o policial trabalha para o Estado e para a população. Tem que prestar contas do que faz, sim. Não tem, sabe? Não tem conversa. Não tem justificativa nenhuma para não ter o uso da câmera corporal, sabe? Ainda mais substituir as que tem por câmeras que filmam menos. E aí, mas também não espanta, né? Vindo de um governador, no caso do Tarcísio, né? Que abertamente apoia a violência policial, né? A menos que você apoie esse tipo de coisa. Apoia a má conduta? Apoia a violência? Apoia não seguir a lei? Aí faz sentido você não querer a câmera e não querer ser filmado, né? Inclusive, o nosso outro corte que eu até desisti de passar, né, era justamente isso, né? O Tarcísio respondendo a um jornalista sobre teve uma operação policial que vitimou dezenas de pessoas, né? E você, né, pode ser levado isso à ONU como violência policial, como genocídio da população negra. E o Tarcísio meio que deu não tô nem aí. A gente não precisa mostrar mais isso, porque todas as condutas do Tarcísio vão muito nessa linha, né? Mas quem quiser pesquisar, dê uma pesquisada aí. Tarcísio, não tô nem aí. Né? Não é à toa que a gente teve um aumento, né, da letalidade de São Paulo nos últimos anos com o Tarcísio de Freitas. Existe um motivo bem específico. Né? E não é à toa que ele é contra o uso de câmera também, né? Fica aí. Uma frase que o pessoal da direita gosta muito. Quem não deve, não teme. Ficamos por aí. Chat, a gente volta em instantes.